está no ar mais um episódio do Papo Mais, o podcast que conecta você com as mentes que transformam o mercado e com ideias inovadoras, práticas e que fazem diferença na gestão do dia a dia. Hoje o papo é com um nome que tem mexido com a forma como entendemos a saúde financeira das empresas. Estamos com o autor dos livros e idealizador da trilogia financeira C3, um conceito que une crédito, caixa e controle como pilares inseparáveis da boa gestão. É isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso convidado é escritor, educador e especialista em finanças corporativas. Ele criou um método que vem sendo aplicado por gestores, analistas e consultores de todo o Brasil e que se tornou uma verdadeira marca de conhecimento. Seja muito bem-vindo, Adolfo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês. É isso aí. E Adolfo, conta pra gente como é que nasceu a trilogia financeira do C3, crédito, caixa e controle, e o que te inspirou a transformar isso em um conceito de gestão tão completo. Isso é o que eu falo, né? A gente não pode ficar parado, né? A gente tem que estar sempre em movimento. E isso eu tenho que agradecer até a empresa que eu trabalho, que é a Embeleze. Ela fez uma parceria com a USP de MBA e estava lá em casa, não tinha o que fazer. Eu falei, cara, vou fazer um outro MBA, deixa eu trabalhar. E no final, minha tese foi sobre monitoramento de crédito. E na hora que eu fui fazer a apresentação, na banca, teve um professor que deixou o registro da seguinte forma: Adolfo, tem muita informação, muita qualidade, que isso não poderia ficar só arquivado aqui na USP. Você tinha que expandir isso para as outras pessoas. Isso foi em setembro de 2024. Guardei para mim, agradeci. E aí, na hora que chegou por final do ano, eu participo de um grupo de apoio para as pessoas de crédito, cobrança, informações, ajuda. E aí eu vi uma pergunta assim, bem simples, que mexeu comigo. Eu falei, tá aí o que o professor falou. Essa pergunta não poderia nem existir para uma pessoa que trabalha nesse ramo. E aí eu aproveitei uma coisa, então eu vou pegar assim e vou escrever um livro, que era o monitoramento de crédito, que é a minha base que eu fiz de MBA. Peguei todo o material, comecei a fazer. Nisso que eu estou escrevendo esse material, eu percebo, apesar que é uma linguagem simples e bem direta na prática nossa do dia a dia, que eu precisava dar um passo atrás, né? Eu precisava primeiro explicar o passo a passo do crédito de cobrança, o beabá, para a pessoa poder ter a oportunidade de prosseguir lendo o outro livro, o monitoramento. E fiz isso. Ao final desses 2 livros, eu vi que faltava a finalização, que é os KPIs, que hoje permeiam qualquer empresa, qualquer ciclo financeiro. Como funciona, como que eu sei analisar. Então, eu fiz esse contexto todo. E aí, no final, eu vi que isso, na verdade, se formava uma trilogia. Porque se você ler todos os livros, você está com o conceito financeiro completo. Você tem uma visão para dirigir uma empresa. Então, isso não é só para o cara do crédito. Isso é para um dono de empresa, isso é para um gestor financeiro. Ele ter uma visão, porque a linguagem é usual, é o que a gente pratica no dia a dia. É bem com linguagem realmente de quem está na mão na massa, quem trabalha na operação. Então, aí saiu esse conceito, foi bem absorvido, né? Tem grandes empresas, bancos estão aplicando, né? Eu recebi ligação, tem um banco que começou a fazer rota de leitura com esse livro. Então, e o retorno foi muito bom. Legal. Legal. E ao escrever esses 3 livros, em qual momento você percebeu que você não estava escrevendo só obras isoladas, mas você estava ali colocando um método de pensamento aplicado ao mundo corporativo, né? Foi no momento que você começa a escrever simples, de forma simples, porque tem muita gente que escreve, né? Mas ele não é a pessoa que está à frente no seu dia a dia, né? E aí eu comecei a perceber, né? Primeiro livro eu fiz 40 edições, que eu achei que eu ia levar até dezembro. Eu lancei ele em maio, falei, cara, 40 até dezembro.
e eu estourei 500. Então, assim, eu vi que, na verdade, e aí eu fui pesquisar, tem pouca literatura sobre isso. Né? Nós não temos, nós ficamos num marasmo de ninguém escrever nada sobre crédito de cobrança, sobre financeira, né? Então eu vi que essa lacuna estava abandonada. Eu acho que é essa percepção que o pessoal teve também de necessidade dessa leitura. E outra coisa que eu fiz, que isso é claro, eu poderia fazer um livro só, com quase 400 folhas, mas ninguém lê 400 folhas, infelizmente. A gente não tem esse tempo. Então, eu criei livros com 180, 190 folhas, que dava para a pessoa fazer uma leitura rápida, completa e com análise, né? Porque eu eu escrevo ali, sempre com uma visão seguinte: qual a conclusão que você quer chegar com esse texto? Então, a pessoa para pensar no seu dia a dia se a forma que ela está praticando é a melhor forma possível. Faz ela refletir, né? Exatamente. A ideia dos livros são essa. É você refletir, né? É parar e pensar, olha, é isso e isso. Eu dou exemplos de casos, né? Nessa minha trajetória, de casos de como foi uma análise, como que foi feito, como que foi um acompanhamento. Então, isso foi importante para essa mudança. Além desse depoimento que você disse, o que diferencia essa trilogia do C3 de tantas outras obras sobre finanças corporativas? É a linguagem acessível? É a proposta prática? Ou o jeito como conecta a teoria com o dia a dia das empresas? Eu diria que são os três, né? Porque hoje, quem escreve sobre finanças, a maioria, às vezes, não são pessoas que estão no dia a dia, né? São pessoas que ou já passaram, tiveram a noção de uma cadeira universitária, que tiveram uma visão de um cargo mais acima. E eu quis fazer bem exatamente da origem, do início do beabá. Então, eu coloquei uma linguagem que a pessoa entenda, né? Hoje tem um modismo de colocar palavras em inglês e aquilo. Então, tá esse modismo. Dificulta. Então, só que é o seguinte, a gente tem que entender, infelizmente, a gente tem, claro, tem que dar essa vantagem para as pessoas, mas você tem que entender que nem todo mundo está nisso. Então, você tem que fazer uma linguagem simples, né? Se você quer realmente ter leitores que vão aproveitar, que vão aprender, você tem que fazer uma linguagem que seja usual para o usuário que está ali, uma pessoa que vai analisar uma empresa, que vai analisar um crédito, que vai organizar uma área financeira. Ela tem que ter uma linguagem simples. E, assim, o lançamento dos livros foi uma surpresa pra gente, né? Sim. Conta aí pra gente como que foi 3, gente, de uma vez, ó. 3. Exato. Né? E conta pra gente como que foi a recepção do público, como que isso foi recebido pelo público e se você esperava que os livros se tornassem uma referência aí para os gestores da área financeira. Eu, como falei no início, eu escrevi esse livro mais baseado no que esse professor falou. Eu até mandei uma mensagem para ele depois que eu fiz os livros, agradecendo a ele essa oportunidade. Não esperava, eu falei para vocês, lancei em maio, achei que ia vender 40, e aí chegou esse número. A editora, a cada mês eu pedia mais. Tem outros escritores, eles me convidaram até para um evento em outubro, eu não pude ir, numa feira literária que ia ter em Curitiba. E eu falei, não posso ir, porque eles me chamaram porque eles viram o seguinte: que efeito foi esse? Né? Eu não tenho nada na internet, eu coloquei na Amazon, coloquei no Mercado Livre só, tá ali, eu comento sobre o livro nas minhas redes sociais. Então foi um movimento assim, que foi aprendizado mesmo. As pessoas estavam precisando disso e viram que era fácil colocar isso em prática, né? Não era nenhum bicho de 7 cabeças que eles tinham que parar e analisar, né? Teve empresas aqui, a CIMED, o rapaz colocou lá em prática também, me deu retorno, como que funcionou. Tem associadas nossas que fizeram também isso. Então, eu comecei a receber esse feedback de como foi fácil colocar na prática o que está no livro. Então, isso realmente me surpreendeu. E os 3 livros, foi o que eu falei para vocês, na verdade, foi a sequência de um,
O livro-chave mesmo era o monitoramento, foi o meu trabalho. Só que aí a gente vê que precisa ajustar a linguagem um passo antes e um passo depois. Então, se tornou 3 livros, mas, na verdade, foi fruto de um trabalho de MBA que eu fiz, detalhando toda essa parte literária. Você vê que tem uma carência aí nessa área, área, né? E a gente consegue ver nitidamente aí com a venda dos livros, né? Exato. E, Adolfo, na prática, como os conceitos de crédito, caixa e controle se conectam dentro de uma empresa? E o que acontece quando um desses pilares falha? Não é que um pilar desse falha, a tua empresa não vai bem, né? Por quê? A parte do crédito, você tem que analisar ela muito bem desde do cadastro, né? Uma coisa que hoje em dia a gente quase não dá valor. Mas um cadastro bem feito, ele consegue já alimentar uma boa parte da tua parte de financeira. E a outra parte que acontece é como se faz uma política de crédito. No passado, uma política de crédito era restritiva. Hoje não. A política de crédito, você tem que ter a sua segurança, mas você tem que deixar ela ser uma coisa que a empresa agregue vendas na operação. Então, é uma política de crédito para vendas e não ser restritiva. Então, isso é uma outra parte também. E aí, o monitoramento, né? Hoje em dia, no passado, você olhava o seguinte, quem são os clientes problemáticos? Aí você só olha o problemático. Só que você tem na sua carteira outros clientes que, se eles derem uma dor de barriga, o que isso impacta no seu caixa? Então, isso tudo eu explico no meu livro. Eu falo para ele o seguinte, monitoramento é acompanhar a sua carteira, 80-20, e você ter esse acompanhamento para você não ser pego de surpresa que possa afetar. E outra parte é a parte hoje que a gente está vendo, essa parte fiscal também, né? Qualquer mudança. E por último, que eu fecho no meu ciclo financeiro, é como você apura o que é prazo médio de vendas, o que é prazo médio de estoque e com o prazo médio de vendas. Se você misturar os dois, muitas empresas, às vezes, cadê meu dinheiro? Na hora que vai olhar, teu estoque de matéria-prima e embalagem está alta, teu prazo médio de venda está alto, o teu dinheiro está lá. Então, você está sem dinheiro no caixa devido a uma má gestão. Então, isso tudo eu coloco para a pessoa realmente analisar essas variáveis para ter o melhor caixa possível, né? Porque é o que eu falo, você pode ter um ótimo balanço, maravilha, bonito, mas o que vai fazer a sua empresa crescer é caixa, é dinheiro em caixa. Esse é fundamental. Sem dinheiro em caixa, você só tem um balanço num papel e não tem dinheiro para investir, reinvestir na sua marca. Certo. Você usa uma frase que ela cita o seguinte: crédito é o motor, o caixa é o combustível e o controle é o volante. Explica aí pra gente essa metáfora e por que ela é tão poderosa para evitar o colapso financeiro. Ela é devido ao que eu falei agora, que é o caixa, é o dinheiro. Então, se você deixar alguma delas desregulada, em algum momento você vai pagar, né? É que eu falo muito que o dinheiro é uma coisa mais ingrata que tem na vida. Se você gastar mal, você vai sentir o peso logo em seguida. Ele não perdoa. Você pode fazer várias coisas na sua vida que você pode pedir o perdão, pode ajustar. Mas um dinheiro mal aplicado, um dinheiro mal gasto, verdade, você vai sofrer as consequências. Ele é ingrato, ingrato, é imediato, ele é ingrato. Então, você tem que equilibrar esses três. Você tem que estar olhando, hora aperta um, hora o outro. Mas assim, tem um ditado que fala, né? O que engorda uma empresa é o olhar do dono, né? Então, só que esse olhar do dono não é só do dono, tem que ser de todos que estão envolvidos na empresa. Porque, afinal, você também faz parte da empresa. E isso muita gente ainda não pegou. Mas eu tenho o olhar de dono dentro da empresa que eu trabalho. Por quê? Porque eu tenho que olhar qualquer gasto, né?
isso tudo afeta o meu dia a dia. Então, esse olhar tem que ser no controle, tem que olhar o caixa. Então, a gente tem que estar sempre com esse olhar, né? Não pode descuidar, porque senão você vai sofrer a consequência lá na frente. Não tem perdão. Não. E hoje temos cada vez mais dados, né? Dashboards, KPIs, enfim. Como o uso desses indicadores reforça o método C3? Eles se reforçam no momento em que hoje você tem que trabalhar com as variáveis que tem no mercado, né? Então, você tem no ciclo financeiro, eu falo muito disso, né? Eu dou o primeiro, por que você tem que calcular o lucro líquido? Por que você tem que calcular o teu ciclo financeiro? Porque você tem que pegar ali teu prazo médio de estoque, você tem que olhar teu prazo médio de venda, entendeu? Se você tá girando, né? Qual a melhor forma de você ter de uma empresa? Eu receber primeiro e pagar depois. Porque aí eu estou trabalhando com dinheiro a meu favor. E o que eu tenho percebido e olho muito nas empresas, o que acontece é o contrário, né? Eu pego, né? Pago você com, sei lá, 30 dias e vou receber com 45. Ficou descoberto. Fico descoberto. Aí eu vou para onde? Eu vou para um banco ou eu vou para um imposto, que agora acabou, né? Para esse ano vai acabar já, para ano que vem, que o imposto já vai pegar o dinheiro na frente. Então, isso é preocupante, que aí mais do que nunca o C3 vai ser importante para você, empresário, porque o governo vai tirar o dinheiro já de cara. Então, você não vai poder pedalar com impostos, você vai ter que trabalhar exatamente com a sua receita. Então, mais do que nunca, você vai ter que ter todas as variáveis ajustadas dentro da sua empresa. Você está comprando, está acumulando, teu estoque está parado, teu produto acabado está parado, porque se você compra, eu pago a mercadoria com 60 dias, eu não posso ter um produto acabado chegando próximo de 50, porque eu ainda tenho que estar prazo para a venda. Então, isso é um ciclo que você tem que acompanhar de perto, né? É igual cortar unha, né? Você tem que sempre estar cortando unha. Sim. Você tem que sempre estar olhando esses indicadores para você não ser pego. De repente, comprou uma mais, a mercadoria não saiu, a matéria-prima está lá parada. Então, isso tudo você tem que estar realmente pontuando, olhando cada dia, cada mês, fechou o seu mês, olhar como que estão seus estoques, estão equilibrados? Seu produto acabado está parado no estoque? Tem que fazer uma ação. Senão, isso vai refletir no caixa. Teu dinheiro está lá. Na hora que você soma, você vai somar dinheiro no banco, 1.000. Dinheiro no estoque, 5.000. PA, produto acabado, 5.000. Teus 10 estão lá guardados. Não estão no banco onde deveria que estar, entendeu? Sim. E você já consegue compartilhar com a gente algum exemplo de empresa ou setor que já aplicou aí os conceitos da trilogia? Tenho. O Tribanco, Banco Tribanco, ele está fazendo... Ele fez a parte da leitura, ele colocou em prática lá dentro, que eles têm uma parte de monitoramento de crédito. Então, eles usaram isso, são 5, 6 pessoas lá no setor. Eu tive retorno pessoal da CIMED, né? Ele também aplicou lá, ele foi um dos que falou que a linguagem está bem simples, fácil de aplicar isso, está aplicando bem, né? É claro, eu dei para o dono da Embeleze os livros, ele leu, então assim... Ele também tem um conceito, porque nem tudo não, isso aqui é para o cara que trabalha no crédito. Não. Isso aqui também é para o dono da empresa, para o gestor financeiro, né? Não é só o cara do crédito que tem que ler, não. Porque o dono tem que ter uma visão do que afeta um movimento que ele faça errado de uma compra de estoque. Então, várias empresas aí já estão aplicando e estão realmente me dando o retorno desse sucesso aí que eles estão tendo aí. Ou seja, redução de inadimplência, sim, tudo. A trilogia já está colhendo seus frutos. Exatamente. Já. E está abrangendo várias áreas. Né? Isso que é o mais até interessante. financeira, que eu não esperava, que é o banco. Eu achava que era mais. Quer dizer, você escreve um livro, coloca uma coisa pensando em um público,
E aí, daqui a pouco... Até no seu próprio dia a dia, né? É. E acabou abrindo leque para outras partes. A gente vai falar um pouco sobre a educação agora, né? A trilogia também tem uma pegada educacional forte. Como você enxerga o impacto desses livros na formação de novos profissionais de crédito e finanças? Eu acho muito importante e isso ficou muito evidente porque, infelizmente, o ciclo dessa pessoal de financeiro, ele é muito rápido, né? Eu tenho 28 anos na empresa que eu estou. Na penúltima que eu estava, fiquei 12. Né? Então, eu fui convidado a vir para essa empresa, eu estava na outra há 12 anos. Então, são coisas que hoje você não vê mais isso. Né? Você não vê. Então, esse pessoal, ele acaba caindo no contas a receber, no financeiro, sem uma estrutura de conhecimento base sobre o que deve fazer e as melhores práticas. E é isso que eu trago nesses livros, né? Passar as melhores práticas, porque para a pessoa construir seu futuro, né? Seja na empresa que está, seja como consultor, mas ele ter uma visão do dia a dia, como funciona e como ele tem que se estruturar para isso. Alçando aí um voo maior ainda, o conceito C3, ele pode ser levado para o ensino acadêmico? Você imagina ele aplicado em cursos de administração, MBA ou formações técnicas? Pode sim, porque, na verdade, alguns desses conceitos são aplicados separados, né? Na faculdade você aprende algumas coisas, né, sobre isso. Só que eles são feitos, por exemplo, esse que eu estava dando do estoque, do prazo médio de venda, você vê isso lá no balanço. Né? Então, é na aula de balanço, na que você vai ter lá essa aula, é que você vai olhar isso por alto. Então, é possível, né? E aí, até um spoiler que eu vou dar, para esse ano está saindo já uma palestra que eu montei sobre a trilogia C3, que ela evoluiu tanto que agora eu vou exatamente, dei o tempo da pessoa absorver a leitura. E agora a gente vai sentar junto, vamos falar sobre o C3, sobre como ele funciona, para que serve, como utilizar, e aí a gente vai fazer já as palestras. Bom, então eu tenho que dar um spoiler, né? Porque a gente já tem um palestrante para 2026 que vai dar um curso sobre a trilogia para vocês associados. Então Exatamente. fiquem atentos que a gente daqui uns dias vai comunicar você. É isso aí. Adolfo, e durante a escrita dos livros, o que mais te surpreendeu sobre o comportamento das empresas brasileiras na gestão financeira? Eu fiz, né, dentro da minha visão, e é claro, pesquisando o mercado, o efeito da internet, esse efeito de a gente estar muito focado nisso, de olhar o digital, a gente perdeu um pouco da essência da comunicação estratégica, né? Então, exemplo, no meu livro eu falo muito sobre KPIs, né? É importante hoje eu dar um KPI para a financeira, eu tenho que olhar se ela condiz com o que a empresa quer ter para o projeto dela do ano. Porque às vezes eu vou colocar lá, financeira, prazo, redução de inadimplência e mais o quê? Só que em contrapartida eu estou lá em vendas. Crescer share, crescer volume. Opa, quanto aí? Share, volume, isso representa o quê? Prazo, risco. Então, aqui eu mando apertar, aqui eu mando soltar. E aí não tem um equilíbrio. E aí entra a parte de conflitos de empresas. E a outra, que é fundamental, é a parte exatamente do caixa. A pessoa esquecer de olhar seu estoque, a pessoa esquecer de achar que um balanço tem que estar um balanço bonito e esquecer o principal valor, que é ter o seu caixa protegido. E isso que eu percebi que a maioria das empresas não estão com o seu caixa protegido. Para aquele profissional que está sempre na correria, não tem tempo de aprender, para melhorar, né, os seus resultados, qual o conselho que você deixaria?
O conselho é sempre aprender alguma coisa, sempre estar em movimento. É que eu dou um exemplo muito prático para mim, né? Você vai para uma lagoa, você olha a água lá paradinha. Se você não, você joga uma pedra, ela começa a criar ondas pequenas que vai indo até a grande. E na minha vida eu pratico isso. Eu jogo sempre uma pedrinha. Por quê? Eu tenho que sempre aprender alguma coisa. Eu sempre tenho que estar antenado com o mercado. Não importa se eu vou usar na minha empresa, se eu vou usar, mas eu tenho que usar isso para o meu conhecimento. Eu tenho que ter essa necessidade. E foi assim que foi essa trajetória da trilogia. Eu estava parado, joguei a pedrinha, saiu, me formei, saiu a indicação, aí eu escrevi, opa, agora já saiu o completo, a trilogia, que era um livro só, saiu a trilogia, da trilogia eu já estou falando da palestra. Então, na vida da pessoa, ela tem que estar sempre jogando uma pedrinha. Fique em movimento, não deixe de estar em movimento. Você tem que fazer a sua vida acontecer, porque o universo conspira a seu favor. Joga a pedrinha, movimenta. Daqui a pouco você vai, eu acabei indo para outro caminho, que eu estava nesse, mas foi a pedrinha que você jogou lá atrás. Então você tem que jogar nisso para você criar ondas. E essas ondas vão te levando para um caminho que você não espera e se realiza. Adolfo, a trilogia virou uma marca de conhecimento. O que podemos esperar para 2026? Vem novos livros, vem cursos, podcasts, eventos. Vem a parte agora da palestra, né? Que eu vou fazer sobre a teologia. E mês que vem aí já deve sair o livro novo, né? Que eu lancei. Olha, não é mais 3. Não, vai sair um livro novo. Que esse aqui, esse aqui é para você de vendas, tá? Spoiler. Esse aqui é de vendas, tá? Esse livro novo, né? Que é Como Unir Crédito e Vendas para Crescer com Segurança. Ponte de valor. Porque isso aqui é fundamental. Na hora que eu terminei os livros, isso aqui é operacional. Agora, esse livro aqui vai exatamente passar a mensagem para como que eu pego e faço a união de vendas com o financeiro, né? Acabar o paradigma. Não é o que eu comecei, era tudo isolado, né? E eu estou falando há 40 anos atrás. Era cada um no seu quadrado. Só que hoje o universo não é esse. Quem perde é o cliente, quem perde é a nossa marca. Então a gente tem que unir, mas unir com segurança também. A gente não pode ser, não, então quer dizer que eu tenho que liberar tudo? Não, mas você tem que unir, você tem que falar uma linguagem simples, entender a pessoa de vendas, como você entender a parte financeira. E aí, com isso, você conseguir crescer. Então, esse livro aqui realmente é um livro que vai modificar o pensamento de vendas e finanças e para o dono da empresa também, que se ele ler, ele vai começar a aplicar nos seus colaboradores de venda e finanças para que eles mudem o pensamento e comecem realmente a pensar no cliente e na empresa. E você pensa em transformar todo esse conhecimento em algum curso, alguma certificação aí no mercado? Curso eu até fui convidado, né? Eu fiz um curso ano passado para barbeiro, né? A Embeleze tem um instituto em Beleze e me convidaram para escrever o primeiro curso financeiro para barbeiro. Né? E aí, o que é esse curso para barbeiros? Simples, são pessoas que estão com a formação lá no Instituto, viraram profissionais e agora eles precisam ter noções financeiras. Né? Como que ele cobra um corte? Como que ele consegue fazer a margem do negócio? Como que ele agrega valor? Então, como que ele tem que ter os cuidados para ele ter um valor de investimento? Então, eu preparei todo esse curso, né? Para a formação do Instituto Embeleze, para barbeiro, e aí provavelmente vai sair outros cursos dessa forma também, que seja para ajudar o pessoal que está querendo iniciar e precisa de uma noção financeira. Né? Então, eu estou nesse caminho também. E, para fechar com chave de ouro, qual é o grande propósito como autor e educador? O que você ainda quer deixar como legado com o C3? O legado que eu digo, e eu acho que eu já posso falar para você que eu já consegui,
foi principalmente o retorno das pessoas ao lerem o livro e relatarem que conseguiram colocar em prática, né? O ruim não é que você faz, exemplo, vamos pegar aqui uma receita de bolo, que parece simples, eu coloco lá a foto dele bonito, na hora que você vai colocar em prática, você nunca consegue acertar aquele bolo, né? Você fica o quê? Com uma frustração. Você sente o seguinte, será que eu não sou capaz de fazer o bolo? Está ali a receita, mas é porque falta como fazer, falta você passar a mensagem correta, não é apenas escrever. Então, o legado que eu estou deixando é essa parte de uma leitura simples, que é aplicável, né? Que é fácil de aplicar, que as empresas estão fazendo, estão tendo retorno, né? Isso é importante. E eu fui qualificado, né? Que eu tô no top 10 de pessoas influenciadoras na área de crédito e cobrança. Eu fiquei em 7º lugar. Olha. Eu estou até atrás da PEC, né? Advogados, que é advogados da CISP, né? Tá lá, eu sou o 7º. Então, assim, isso tudo eu estou falando de maio, não tem nenhum ano. Então, mostra por quê. É porque estão pesquisando o meu nome, estão entrando na minha página. Então, isso tudo, a internet vai somando. E chegou o ponto de eu estar o 7º. Não esperava vender tantos livros e estar como sendo uma pessoa de referência no crédito e cobrança em 7º lugar. Adolfo, estamos encerrando aqui o nosso papo. Queria, antes disso, parabenizar por todo esse conhecimento aí compartilhado e aproveitar, abrir o espaço para você compartilhar suas redes com a nossa audiência. Minha rede, meus livros, né? Para quem ainda não conhece, C3, os 3 livros. Minha página é adolfofinanceiro.com.br, né? No LinkedIn é Adolfo Pilderwasser, né? Eu escrevo, então tem vários artigos na minha página. Você pode clicar lá, tem o Fale Comigo, se tiver uma dúvida, querer trocar uma ideia, pode colocar lá a sugestão ou colocar a ideia, eu entro em contato. Assim, ensinar é um prazer que eu tenho. Isso é verdade. Isso aí é aberto a todos. E se você curtiu esse episódio, compartilhe com alguém da sua equipe. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para ouvir e dar um passo além. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.